Olá pessoal, boa tarde, tudo bem com vocês? Meu nome é Vitor Torcato, eu sou coordenador de operações da Microlins, na Movedu, e hoje eu vou ser o mediador dessa live, mais uma live do nosso Programa de Desenvolvimento Profissional, PDP. E antes de passar para a nossa convidada, antes de apresentar a nossa convidada, eu quero passar algumas informações importantes aqui para vocês. A nossa live ela tem duração de aproximadamente 1 hora, e as perguntas e respostas de vocês nós vamos acompanhar através do chat, e ele fica em cima do lado direito, está escrito PIR, perguntas e respostas, PIR, você pode clicar lá, enviar sua pergunta, eu vou passar para a nossa convidada, nós vamos responder no final da live, ok? Então, para a gente dar sequência aqui, eu vou apresentar para vocês a nossa super convidada, a Miriam Clementino. Ela é formada em psicologia e pós-graduanda em psicologia organizacional, trabalha lá no setor de gente e gestão da Movedu e é a responsável pelos processos seletivos da franqueadora. Então ela vai trazer hoje um assunto de muita relevância aí para quem está buscando uma nova oportunidade no mercado de trabalho, e ela dará dicas de como se preparar para esse processo de seleção. Tá bom? Vamos lá, pessoal. Miriam, com você. Obrigado pela presença. Miriam, eu acho que o seu microfone está fechado. Foi? Tá me ouvindo? Agora sim, excelente. Certo. Então, voltando. Oi, gente. Prazer, eu sou a Miriam. Falo aqui do setor de gente e gestão da Movedu. Como o Vitor falou, eu sou formada em psicologia, faço pós, né, em psicologia organizacional. Sempre foi a minha meta mesmo entrar na área de RH. Quando eu defini qual era meu sonho, qual que era o que era sucesso profissional para mim, eu coloquei alguns passos a passo para poder chegar, então, aqui onde estou hoje. Quando eu fui convidada para fazer essa live, eu lembrei que eu fiz a linha da vida. Não, né? Fui aluna Microlins e eu fiz a minha linha da vida. E nela eu coloquei alguns objetivos para estar aqui hoje. E foi legal ver que, tipo, os objetivos que eu coloquei realmente foram cruciais para eu alcançar o cargo que eu almejava, a empresa que eu tinha orgulho, que eu vislumbrava entrar. Então é muito importante, vou abrir com vocês falando isso, o quanto é importante a gente ter metas muito bem definidas, saber onde a gente quer chegar. Então, iniciando aqui o nosso assunto, eu vou trazer dicas para vocês de como se preparar para um processo de seleção. Nossa, Miriam, mas é simples, né? Eu monto um currículo, mando lá para a empresa e tá tudo certo. Não, gente, a gente tem que se preparar para tudo na nossa vida. Nada que a gente faz e que é importante para a gente vai fazer de forma desleixada, sem dar importância. Então, sim, aqui eu vou passar passo a passo de como vocês se prepararem para ter um processo seletivo mais assertivo, ser algo mais tranquilo para vocês, porque eu sei que, assim, a gente fica muito ansioso mesmo. E eu brinco, casa de ferreiro, espeto de pau. Não é diferente para a gente. A gente também fica ansioso caso a gente vá passar por um processo seletivo. Mas existem algumas ferramentas que nos auxiliam a enfrentar isso de uma maneira mais tranquila. Então, aqui eu vou trazer passo a passo para vocês de como a gente poder chegar nessa tão sonhada vaga. Então, vamos pegar papel, lápis e bora anotar, porque eu sei que isso pode ser muito bom para vocês e pode, então, trazer essa vaga aí que vocês estão pleiteando. Bom, primeiro ponto, elaboração do currículo. Gente, não adianta a gente pegar simplesmente um modelo pronto e encaminhar ele para a empresa, para a vaga que a gente está objetivando. A gente tem que prestar atenção a todos os detalhes que a gente vai colocar nesse currículo. Então, dados pessoais. O pessoal de treinamentos aqui da Movedu sempre fala. O óbvio também tem que ser dito. Nome completo. Miriam, mas tão óbvio, eu sempre coloco meu nome completo. Sim, mas já peguei casos de pessoas que colocavam só um nome,
já peguei casos de apelido. Então, assim, gente, o currículo é um documento seu. É um primeiro contato seu com a empresa. Então, é importante que vocês coloquem ele de uma maneira formal. Então, realmente coloque o nome de vocês por extenso e completo. Já vi casos também de, por exemplo, o título do currículo é o seu nome. O título do currículo não é currículo vitae, currículo, enfim. O título vai ter sempre o seu nome. O primeiro dado que o recrutador vai ver é o seu nome. Segundo ponto é colocar a idade. Aqui é uma dica até para uma questão de banco de currículo, de colocar não simplesmente 28 anos, 18 anos, 20 anos. Coloca a sua data de nascimento, porque assim vai estar atualizado quando o recrutador for ver o seu currículo. Ele consegue, por exemplo, esse currículo já foi enviado há muito tempo ou não, tem menos tempo, que aí ele consegue saber a sua idade certinha, exata, no momento que ele está entrando em contato com você. Outro ponto é o endereço. Aqui no interior, as cidades são muito próximas uma da outra. A gente, por exemplo, eu sou de uma cidade vizinha, de onde fica a franqueadora, e eu levo 15 minutos para chegar na empresa, é super rapidinho. Mas, por exemplo, se a gente estiver numa grande capital igual São Paulo, eu vou colocar só a cidade onde eu moro? Vou colocar São Paulo? Não, é importante eu colocar o bairro onde eu moro e a cidade, porque geralmente é longe as coisas. Então, para o recrutador poder localizar mais ou menos onde você mora, para saber o trajeto que você vai ter para chegar também até a empresa, é importante colocar o bairro e a cidade onde você mora. Contatos. Gente, já recebi currículo sem contato. Como que eu vou entrar em contato com o candidato se não tem um contato atualizado? Então, o que é importante? Coloque um contato seu, que você sempre veja, por exemplo, o seu contato pessoal, que você tem acesso ao WhatsApp, que fica com você em período integral, vamos dizer assim. Coloque um contato para recado, que caso o recrutador não consiga entrar em contato com você, ele vai entrar em contato com esse outro número. E coloque um e-mail, porque se ele não conseguir entrar em contato com você dessas duas maneiras, ele consegue ainda encaminhar um e-mail falando que recebeu o seu currículo e que tem interesse em falar com você, em te convidar para um processo seletivo. Então, isso também é muito importante. Então, dados pessoais, esses 4 itens são importantes colocar, imprescindíveis, ok, galera? Seguindo aqui, objetivo. Eu falei ali no começo sobre vocês pegarem um currículo pronto. Nesse currículo pronto, geralmente vem um textinho já formatado, escrito assim: venho por meio deste pleitear uma vaga nessa renomada empresa, a fim de... Para vocês verem, eu já estou até com um textinho decorado. Isso não é bom na hora que o recrutador vai ler o seu currículo. Ele vai falar, poxa, ele nem preparou para a minha vaga, não colocou o real objetivo. Então, o que eu vou colocar aqui? A função que eu pretendo atuar. E você pode colocar coisas complementares que vão agregar, que você está colocando de acordo com a sua personalidade, com as suas habilidades. Mas ainda assim, gente, não adianta ficar enchendo linguiça nesse caso. O mais objetivo, tanto que é um objetivo, acaba sendo mais assertivo. Então, qual a função que você está pleiteando dentro da empresa? Então, por exemplo, já peguei currículos que estava objetivo, atuar como auxiliar administrativo. Ótimo! Eu sei o que esse candidato está objetivando. Então, assim, é importante que não fique uma questão de copia e cola. Então, faça algo por vocês mesmos, faça algo que tenha a cara de vocês, até porque isso aqui é o primeiro contato que nós, recrutadores, estamos tendo com vocês, candidatos. Formação. Aqui vocês vão colocar o nível de formação de vocês. Ensino médio completo, ensino médio cursando, ou se não, faculdade de administração cursando. Aqui é a parte de ensino tradicional, vamos dizer assim. Depois a gente entra na parte de experiências. Eu vou mostrar para vocês um pouquinho mais à frente um exemplo de currículo correto e um exemplo de currículo que tem algumas coisas fora de ordem ou que não seja tão legal na hora de um recrutador receber.
Então, assim, a experiência ela é muito importante para a gente ver o que esse candidato já fez, pelo que ele já passou, se tem alguma coisa que vai de encontro com a nossa vaga. Então, assim, vocês vão colocar, primeiramente, qual é a função, qual o cargo que vocês exerceram, né? E a empresa onde vocês trabalharam. Colocar data de início e de término, e não é assim. Eu trabalhei de 2018 a 2019. Não, coloca pelo menos de abril de 2018 a janeiro de 2019. E aí entra a descrição de atividades. Descrição de atividades, vocês não vão colocar, por exemplo, eu era recepcionista, e aí eu chegava na unidade, eu abria, aí eu tinha que arrumar o balcão, ligar o computador, testar a internet. Não, vocês vão colocar realmente as atividades chaves daquele cargo. Então, eu fazia planilhas de controle de entrada e saída de aluno, fazia organização do que precisava comprar para a unidade. Enfim, o que você fazia que era chave para aquela função. E aí a gente entra em cursos e atividades extracurriculares. Sempre que vocês forem colocar cursos e atividades extracurriculares, se atentem para que seja coisas pertinentes à vaga. O que eu estou querendo dizer com isso? Por exemplo, eu pego um currículo para a área de marketing. E aí lá em cursos e atividades extracurriculares tem que a pessoa fez curso de crochê. Em que isso acrescenta para a atividade em si, para a função em si? Ou se não, que ela está buscando uma vaga de marketing, mas ela tem curso de financeiro, de call center, enfim, ela tem diversos outros cursos, mas nenhum desses agregam a função em si. E o recrutador, ele recebe geralmente N quantidades de currículo, vários. Então, quando o seu currículo é objetivo, ele vai bater o olho e falar, nossa, legal, tem todos os dados aqui que eu preciso, ele já tria, coloca seu currículo no banco e aí já tá certo. Então, é bom se atentar a esses pontos aqui para montar o seu currículo. Seguindo, então, a elaboração de currículo, um ponto muito importante, gente, revisão ortográfica. E revisão ortográfica entra em tipo de linguagem que você vai utilizar, se as palavras estão em concordância, se o texto está correto, se está faltando vírgula, se está faltando acento. Então, toda vez que vocês estiverem elaborando o currículo de vocês, tem no próprio Word uma abinha que chama revisão. Você vai entrar nela e verificar a ortografia. Ele vai te ajudar a verificar se está correto, se não tem nenhum erro de português, porque isso vai sim ser analisado pelo recrutador. Então, se tiver alguma coisa incorreta, não fica legal para o candidato, o recrutador vai perceber. Então, é bom a gente ficar bem atento nisso quando a gente for montar o nosso currículo. Segundo ponto, às vezes me perguntam, Miriam, precisa mandar currículo com foto? Não é algo obrigatório de vir no currículo uma foto. Tem vagas que solicitam, então se certifiquem no anúncio da vaga se é necessário mandar um currículo com foto. E na hora de mandar a foto, gente, eu não vou mandar uma foto na praia, tomando uma caipirinha lá no meu currículo. Ou se não, de biquíni, ou com um decotão, ou enfim, eu vou me preparar, tirar uma foto profissional, enfim, um fundo branco, vou me preparar para a foto, tirar uma foto e aí sim colocar no meu currículo, porque isso também vai ser analisado pelo recrutador. Validade das informações. Gente, tudo que vocês colocarem no seu currículo deverá ser comprovado. Então, ou seja, nossa, eu vou colocar aqui que eu tive uma experiência lá na empresa X como call center e que eu fiquei lá, nossa, 1 ano e meio. E que aí eu até subi para encarregado. Nossa, eu vou colocar isso mesmo. E aí eu coloco lá no meu currículo que eu tive essa experiência. O recrutador vai perceber na hora da entrevista se você não tiver tido realmente aquela experiência. Então, é importante que a gente coloque sempre informações que são reais, que a gente realmente vivenciou, que a gente realmente aprendeu. E assim,
Pode até ser que passe na entrevista, que você estude muito bem o cargo, e aí você chega lá com ele na ponta da língua falando, cara, eu fiz isso, eu fui muito bom, e o recrutador até acredite. Mas isso a longo prazo vai ser percebido. E aí não vai ser legal nem para você e nem para a empresa, porque assim, a gente leva bons frutos nos lugares onde a gente passa, quando a gente realmente faz algo legal. Então, ou seja, se eu tive uma experiência numa empresa e essa experiência não foi legal porque eu menti no processo de seleção, eu posso ficar manchado no mercado de trabalho e isso é contado. Sim, os recrutadores se falam. Então, é importante que a gente mantenha a maior sinceridade frente ao processo seletivo. Eu, outro dia, estava até batendo o olho numa das redes sociais, e aí eu vi um pessoal comentando quem nunca mentiu em processo seletivo. E muita gente respondendo, tipo, achando graça que sim. E, gente, não é bom pra gente mesmo. Um dia isso vai vir à tona e os resultados que a gente pode colher não serão benéficos, né? Então é importante a gente colocar só as reais experiências, reais conhecimentos que a gente tiver aqui nessa questão, tá? Formate o currículo de acordo com a vaga. Bom, eu falei já no slide anterior sobre vocês formatarem cursos e atividades de acordo com a vaga, né? Mas a questão é a seguinte, não é só os cursos e atividades que vocês vão colocar de acordo com a vaga. Por exemplo, eu posso ter tido experiência como atendente, como auxiliar administrativa, como call center, como recepcionista, enfim, eu já posso ter passado por diversas funções. E aí, eu estou buscando uma vaga para auxiliar administrativo. O que vai acrescentar eu colocar que eu fui, por exemplo, atendente e call center? Recepcionista pode ir até de encontro com essa parte de auxiliar administrativo, então eu posso colocar os dois. Mas eu realmente vou formatar o meu currículo para ficar de acordo com aquela vaga. O recrutador vai ler, às vezes, por exemplo, a Miriam vai ficar espaçado um tempo do outro, porque vamos supor, eu fiquei até 2018 como recepcionista, saí no meio de 2018, fiquei até comecinho de 2019 como atendente, e aí eu entrei em auxiliar administrativo no começo de 2019 e fiquei até o final de 2019. E aí o recrutador vai ver lá que tem um período vago. Depois ele vai perguntar para você o que você fez nesse período, mas para a vaga é mais efetivo que vocês coloquem apenas as informações pertinentes àquela vaga. Então, aqui vocês também vão se organizar, vão estudar o que é para aquela vaga e colocar apenas as informações necessárias para a vaga que vocês estão buscando. Aqui a gente entra com outro ponto, que é a parte sobre diferentes tipos de currículo. Como eu falei na parte de foto, no anúncio da vaga vai estar pedindo também se for um currículo diferente. Por exemplo, eu quero entrar numa vaga de design gráfico. Geralmente o pessoal vai pedir um portfólio. Então, ou seja, além de você mandar o seu currículo, porque precisa sim mandar o currículo, porque nele tem todos os seus dados profissionais, você vai mandar o seu portfólio. O que é um portfólio? É como se fosse um livro com todas as artes que você já criou, com todas as campanhas que você já criou, com todos os trabalhos que você já desenvolveu, como designer gráfico, por exemplo, em Illustrator, em Design, Photoshop, nesses quesitos. Tem também currículo Lattes, que ele é mais para a área de mestrado, professor, pesquisador, que aí esse currículo Lattes, ele aparece tanto a parte de artigos que você já desenvolveu, a parte de pesquisa que você já fez, e nele entra mais parte de cursos, palestras que você já deu também. Então, ele é um currículo mais de estudo, mais extenso sobre pesquisas que você já desempenhou. Então, o mais indicado sempre vai ser o currículo. Quando você encaminhar o currículo Lattes, não tem necessidade do currículo normal. E então, é importante vocês validarem isso na vaga. Então, conforme eu vi o anúncio, eu vou pegar o que aquele anúncio está pedindo currículo com foto?
Vou formatar o meu currículo para ter a minha fotinho. Tá pedindo um currículo e o portfólio? Vou mandar o currículo e vou mandar o portfólio. Então, é importante a gente se certificar desses pontos antes de mandar o nosso currículo. Então, essa aqui, fechando a nossa elaboração. Aí, aqui, eu trouxe para vocês 2 modelinhos. Um currículo que não está tão legal e o outro que é o mais indicado. No primeiro, vocês podem ver que tem diferentes cores no currículo. Ele está com alguns itens que está chamando a atenção que não é necessário. Tem a foto da moça que ela não se preparou para foto, gente. Olha isso. O título do currículo dela não é o nome, é currículo vitae, e não é o currículo vitae que tem que estar como título, é o nome da pessoa. Aqui tá bem pequenininho, mas, por exemplo, tá escrito só Morumbi. Tem que colocar Morumbi, São Paulo. Na qualidade, ela fez algo genérico, não aprofundou, colocou formação acadêmica. Na parte de experiência profissional, ela colocou simplesmente o que ela fez, qual a função que ela desempenhava, mas ela não colocou detalhes do tipo, quais as funções chaves. Então, aqui a gente tem um parâmetro do que seria um currículo correto, profissional, e um currículo com alguns pontos que precisariam ser melhorados. Bom, passando para o próximo tópico, passo 2, o envio do currículo. Gente, tudo é analisado. Desde a elaboração do currículo de vocês, até a forma como vocês estão encaminhando esse currículo. Então, é importante que a gente se atente a cada passinho. Tudo que eu for fazer, eu vou ler, reler, ver se está correto, ver se eu posso acrescentar algo, ou se tem informação além que não precisaria estar ali. Então, eu vou sempre prestar bem atenção no que eu estou fazendo antes de encaminhar o meu currículo e no decorrer desse processo seletivo. Bom, então, primeiro ponto. Não envie o currículo para mais de um destinatário de uma vez. Por quê? Parece que o candidato está atirando para todos os lados, que ele não tem uma visão de qual empresa ele quer trabalhar, do que ele quer para a vida dele, de qual que é o sonho dele de profissão, por exemplo. Rolou uma identificação com aquela empresa, você viu um propósito alinhado com aquela empresa, então por isso que você está mandando o currículo para ela. Então é importante que sempre que vocês forem encaminhar o currículo, encaminhem em e-mails separados, não coloque aquele monte de destinatário, por exemplo, RH, fulano de tal, RH, cidade não sei da onde, RH e nananã. Gente, a gente vai ver aquele monte de e-mail listado e vai falar, poxa, não se deu nem ao trabalho de enviar para cada um e-mail com um currículo, e isso mostra que você não preparou o currículo para a nossa vaga, que você está enviando um currículo genérico para todo mundo. Então, é importante que vocês tomem esse cuidado. Sempre que for mandar o currículo, envia para um único destinatário, tá? Coloque no assunto a vaga pretendida. Geralmente, quando a gente anuncia uma vaga, a gente coloca para qual vaga a gente está anunciando. E aí, lá a gente pede para vocês mandarem o currículo com o assunto a vaga pretendida. Por quê? A gente recebe N currículos. E a gente sempre tem alguma vaga em aberto. Mas, por exemplo, eu abri uma vaga para atendente. Passou um tempo e eu tenho um aumento de quadro e eu preciso de um atendente novamente. Eu vou no meu e-mail e eu vou buscar por atendente. Vai aparecer todos os currículos que eu tenho com o assunto atendente. Então, o seu currículo ele pode ser resgatado numa dessa. Então, é importante que vocês coloquem isso para ter um padrão também e para auxiliar na hora de um possível resgate do seu currículo. E também para não mandar com um assunto sem pé nem cabeça, para a gente ter isso já certinho. Não mande textos apelativos no corpo do e-mail. Gente, não adianta fazer terrorismo. Mandar no corpo do e-mail que não tá legal, que meu Deus do céu, por favor me liga e nanana. O recrutador não vai entender aquilo como algo profissional. Ele vai falar,
poxa, esse candidato poderia ter demonstrado o potencial dele, escrito um texto legal, feito uma abertura diferente, uma abordagem que mostrasse o quanto ele é capaz, mas em vez disso entraria num vitimismo. Então, toma muito cuidado no texto que você vai colocar no corpo do e-mail. Coloca apenas coisas que são pertinentes para a vaga, coisas que você sabe que vai acrescentar para aquela vaga. Já teve casos de eu receber no corpo do e-mail assim, eu tenho experiência no que você precisa, me liga. Oi? Como assim? Tipo, eu preciso saber quem é você, eu quero ver quais são as suas experiências para aí sim entrar em contato com vocês. Então é muito importante a gente se atentar até nessa questão. Eu vou mandar o meu currículo, eu não vou mandar simplesmente uma mensagem ali no corpo do e-mail e esperar que o recrutador entre em contato, porque ele não vai entrar. Envie em anexo. Essa outra questão é o seguinte, quando a gente manda o nosso currículo no corpo do e-mail, ele perde a formatação. Então, às vezes, você fez lá o seu currículo tudo bonitinho, com cada questão respondida corretamente, os tópicos que eu listei anteriormente, todos legais, e aí a hora que o recrutador vai salvar esse currículo, fica sem formatação, cada coisa de um lado. Então, faz o seu currículo no Word, se preferir, salva ele em PDF, e aí sim, mande esse currículo em anexo. Mas qual que é a questão, gente? A gente tem que tomar muito cuidado até com o nome que vai no nosso currículo, né? Aí tá lá, currículum vitae. Não é mais utilizado essa nomenclatura, né? Coloca seu nome completo, seu nome por extenso, que mostra que é um documento seu e é o seu currículo. Outro ponto, o e-mail pode ser analisado. Aqui é algo até engraçado que eu tenho a falar para vocês, que é sobre a questão do e-mail. Eu já tive casos de, por exemplo, abrir um e-mail, né? Abrir um currículo de um candidato, e aí o currículo dele estava escrito assim. O currículo dele não, o e-mail dele estava escrito assim, ursinhocarinhoso@hotmail.com. Gente, por favor, é um momento profissional. Vocês estão encaminhando aquele currículo pleiteando uma vaga. Então, tem que tomar cuidado até nesse ponto. Então, eu vou criar um e-mail com o meu nome e meu sobrenome. Por exemplo, Miriam.Clementino. Enfim, eu não vou deixar uma nomenclatura que pode ser um problema. Eu não vou deixar um e-mail, por exemplo, Miriam _ a gatinha, como era antigamente. Então, a gente tem que tomar esse cuidado, porque até isso vai ser analisado de forma profissional. Então, seguindo aqui, próximo ponto. Não envie de e-mail corporativo para outra vaga. Gente, já teve casos de eu receber o currículo para uma vaga que a gente estava em aberto na franqueadora com o e-mail de outra empresa. Então, o candidato mandou o currículo dele em anexo pelo e-mail da empresa onde ele trabalhava. Gente, isso é uma falta de respeito com a empresa que você está e com a empresa que você quer entrar. Porque, assim, quando eu vi isso, eu pensei, cara, eu não quero essa pessoa para trabalhar aqui com a gente, para integrar o nosso time. Por quê? Se ele não está respeitando a empresa que ele está hoje, quem me garante que ele vai respeitar a nossa empresa? Quem me garante que ele vai vir aqui e não vai fazer o mesmo? Então, assim, toma esse cuidado, tem essa parte ética, a gente tem que ser ético no trabalho. Os nossos meios de comunicação no trabalho são unicamente para se comunicar internamente, para se comunicar de forma profissional. Então, eu não vou encaminhar o meu currículo pelo e-mail corporativo. Excesso de envio de currículo. Tem casos, às vezes, por exemplo, eu estou buscando uma vaga em uma central de atendimento, um call center, e lá tem sempre vagas abrindo, tem uma rotatividade, então vira e mexe, abre vaga lá. E aí eu mandei o meu currículo.
Aí eu vi que anunciou outra vaga, eu mandei outro currículo. Aí não anunciou outra vaga, mas eles não me ligaram. Aí eu mandei outro currículo. Aí eu mandei outro, e outro, e outro, e outro. E aí, tipo, dia após dia, eu mandava vários currículos. Gente, isso não é legal. O recrutador vai reconhecer seu currículo, por mais que a gente receba mais de 100 currículos, às vezes, para uma vaga, a gente consegue reconhecer, tipo, eita, eu conheço esse aqui, eu acho que eu já vi. E aí a gente vai lá no histórico, vê que já enviou. Então, assim, toma muito cuidado. Manda o currículo uma vez, ele vai sim ser triado, ele vai sim ser olhado. E aí, depois de 6 meses, se você quiser encaminhar de novo, viu que abriu uma nova vaga, aí você sim encaminha esse currículo novamente. Então, tomar esse cuidado para não ter aquele excesso, aquela chuva de currículo seu no e-mail. Então, assim, antes de mandar o meu e-mail, né, com o meu currículo, eu vou verificar se todos esses pontos estão ok. Se tá lá o meu currículo em anexo, se meu e-mail tá certinho, se o texto que eu escrevi tá legal, o meu assunto tá certo, e aí sim eu vou mandar. Então, se certifica antes de mandar. Outro ponto, gente, verifica o que vocês colocaram de anexo. Por isso que eu falei, coloca um nome que vocês sabem o que é, coloca o nome formal de vocês, enfim. Porque já recebi conta de água, já recebi olerite, já recebi diversas coisas. E aí, como que eu vou entrar em contato com um candidato com olerite? Ou senão, né, às vezes ele queria que eu pagasse a conta, mas tudo bem também. Então, gente, toma todos esses cuidados, é importante a gente enviar, então, o nosso currículo. Bom, devo mandar a pretensão salarial? Aqui entra na questão de anúncio da vaga. No anúncio, estava sendo solicitado que você colocasse a sua pretensão salarial? Sim, Miriam, estava. Então, o que você vai fazer? Primeiro, eu vou estudar sobre esse cargo. Eu vou pesquisar na internet qual que é a faixa de salário dele, vou ter mais ou menos uma ideia, e aí sim eu vou mandar a minha pretensão salarial. Mas o que é muito importante? A gente nunca jogar um salário muito baixo e nunca jogar um salário muito alto. Ambos podem desclassificar do processo seletivo. Por quê? Um salário muito baixo significa que a gente não está se valorizando, né? E um salário muito alto, às vezes, não cabe no custo da empresa. Então, a gente tem que ter um meio termo, a gente tem que fazer essa pesquisa de salário antes de mandar a nossa pretensão salarial para ela estar o mais próximo, o mais alinhado aí dentro da vaga que você está pleiteando. Seguindo aqui para outro ponto, a entrega de currículo presencial. Minha mãe sempre me falava do tipo, esse negócio de e-mail não dá certo, você tem que levar o currículo lá presencial. Gente, pode enviar que a gente vê, tá tudo bem. Ainda bem que a gente tem a tecnologia hoje, a gente consegue encaminhar o currículo dessa forma, mas ainda tem a parte de levar o currículo presencialmente. Então, quando eu vou levar o currículo até a empresa, eu vou preparar o meu marketing pessoal para ir até a empresa. Não vai ser, por exemplo, eu tô aqui andando pela rua de chinelo e shortinho jeans, um decote e toda descabelada, e vou entrar aqui nessa empresa e deixar meu currículo. Não, eu vou me preparar para levar esse currículo na empresa. Então, eu vou colocar uma roupa adequada, vou estar devidamente arrumada, minha higiene pessoal vai estar ok. E aí sim eu vou levar o meu currículo pessoalmente. Então, eu tenho que tomar esse cuidado até na hora de levar o meu currículo. Até porque é um primeiro contato presencial que eu estou tendo com a instituição que eu tenho interesse de trabalhar. Cheguei lá na instituição e falei, e aí, cara, tudo bem? Então, vim aqui deixar meu currículo para vocês, tchau. Não é assim, né, gente? A gente tem que ser cordial, tem que ser educado. Chega na recepcionista, fala que você veio deixar um currículo. Às vezes você viu a vaga e fala, eu vi uma vaga no LinkedIn da empresa, eu vi uma vaga no Facebook ou no jornal, e aí eu fiquei muito interessada e por conta disso eu vim trazer o currículo. Melhor ainda, consigo falar com o RH da empresa? A recepcionista vai te responder se o RH está disponível, se não, caso esteja, ele vai vir conversar com você, pegar esse currículo, e aí você tem uma oportunidade.
fale bem da empresa, fale positivo. O que você viu nela que te interessou? Ai, nossa, eu sempre passei aqui na frente e eu vi essa empresa. Eu achava ela incrível, assim, por fora. Resolvi pesquisar. Fui dar uma olhada sobre a empresa e gostei muito de vocês. O que vocês entregam, o que vocês fazem, falando da nossa empresa agora, essa parte de educação, de levar a educação para as pessoas, de possibilitar o acesso ao ensino. É muito interessante, é algo que eu me interesso, é algo que faz sentido para mim. Caramba, essa pessoa se identificou com a nossa empresa. Então, aí é algo legal. O recrutador vai pegar seu currículo e vai ficar pensando em você, né? Na forma como você chegou até a gente. E como você demonstrou interesse. A minha mãe realmente falava sobre ir na empresa que isso demonstrava interesse? Sim, demonstra. Eu saí da minha casa porque eu vi uma vaga, levei o meu currículo lá e ainda tive a possibilidade de falar para o recrutador o que eu via de legal naquela empresa, o porquê que eu me identificava com ela. Então, isso é algo legal na hora de se encaminhar para um processo seletivo. Bom, aí nós fizemos, né, o nosso currículo, mandamos, e o recrutador entrou em contato com a gente, né? Mas antes disso, a gente tem que se preparar, porque assim, pelo sim ou pelo não, eu já estou pronta a hora que o recrutador me mandar uma mensagem. Então, eu estudo sobre a empresa. A empresa tem um site, a empresa tem um blog, a empresa tem uma rede social, a empresa deve ter publicações na internet, joga lá no Google, vai ver sobre o que é a empresa, o que ela faz, qual o segmento de atuação, aonde que ela está localizada, qual o tipo de público-alvo. Então, assim, entenda sobre a empresa que você quer entrar. Saiba muito bem os motivos pelos quais você quer entrar nela. Então, eu estudei, agora eu sei o que essa empresa é. E aí, eu sei o motivo pelo qual eu quero entrar nela. Porque ela é uma empresa consolidada de mercado, ela é uma empresa séria, ela é uma empresa que tem bom relacionamento com o cliente. Nossa, legal. Então, eu quero entrar numa empresa consolidada, eu quero entrar numa empresa que tenha possibilidade de crescimento, e aí sim, eu sei o motivo pelo qual essa empresa é minha meta. Eu não estou enviando um currículo simplesmente por enviar. Algo que eu sempre falo nos meus processos seletivos. Caiu por terra a história de que a gente trabalha simplesmente para pagar as nossas contas. Sim, a nossa parte financeira é importante, a gente tem boletos a pagar, os boletos chegam, não dá para fazer igual o Silvio Santos, jogar tudo para cima e escolher um. Mas a gente tem que se reconhecer naquilo que a gente faz. O trabalho é uma forma da gente se identificar. Então, eu tenho que gostar daquilo que eu faço, eu tenho que gostar do ambiente onde eu estou, eu tenho que me identificar com a organização que eu estou, com a empresa que eu estou. Então, é muito importante eu saber os motivos pelos quais eu quero entrar nessa empresa por conta disso, para ter expectativas alinhadas, tanto do que a empresa busca, tanto do que eu busco. É uma via de mão dupla, nunca vai ser só a empresa que escolhe vocês. Vocês também escolhem a empresa. Bom, tenha muito claro a sua trajetória profissional. Como eu falei lá no início, eu fiz a minha linha da vida, né, na Microlins. E aí eu coloquei lá, primeiro, que eu queria terminar meu curso de inglês. Segundo, eu queria terminar minha graduação e participar de congressos e palestras. Terceiro, eu queria muito um estágio em RH. Quarto, depois de formada, eu queria fazer uma pós em RH, algo que fosse voltado para a minha área de interesse. Quarto, eu queria ingressar na área de recursos humanos, na área de gente, eu queria lidar com pessoas. Então, eu sabia muito bem o que eu queria chegar lá na frente. Então, eu tinha minha trajetória traçada, eu tinha o passo a passo do que eu tinha que fazer para poder alcançar o meu objetivo. Então, a gente tem que ter muito bem traçado o que vai me ajudar, o que vai contribuir, o que vai ser bom para a minha trajetória profissional e eu saber falar isso pro recrutador. Então, eu vou pegar um lápis, papel e caneta, vou sentar e vou começar a elencar. Primeiro, quais são os pontos importantes da empresa? Eu vou anotar tudo. Quais são os motivos pelos quais eu quero entrar nessa empresa?
Vou anotar tudo. Qual foi minha trajetória profissional que é interessante para essa vaga? Vou anotar do começo ao fim qual foi minha trajetória que é pertinente para essa vaga. Por quê, gente? Isso vai ajudar vocês a se prepararem para a hora que for para a entrevista. Outro ponto, entenda qual é a cultura da empresa. Aqui em cultura, a gente tem que identificar qual é o propósito da empresa. Sempre o propósito vai estar alinhado com a missão, o que a empresa vai entregar para a sociedade, para o mercado, para as pessoas. E aquilo tem que ir de encontro com a gente. Além disso, tem os valores da empresa. Os valores é a forma como a empresa entende que nós temos que nos comportar, temos que enxergar o mundo, e isso tem que estar alinhado dos dois lados. Porque, por exemplo, lá na Movedu nós temos educação, né, como nossa missão. Então, para a gente, educação é algo que faz sentido para todo mundo. Na parte de valores, a gente tem valor de família. Aí eu sou uma pessoa reclusa, que eu quase não gosto de lidar com gente, e aí eu entro num lugar que tem o valor de família. Meu Deus do céu, o que eu estou fazendo nesse lugar? Então, assim, eu tenho que me identificar com a cultura da empresa. Tendo a oportunidade de conhecer, então, quais são as missões, visões, valores da empresa, é melhor a gente pegar, analisar e ver se está de encontro com o nosso. Então, aqui, por isso que eu coloquei o quão é importante a gente entender a cultura da empresa para poder se identificar e ver se aquilo faz sentido para mim, eu vou me sentir bem nesse local, eu vou me adaptar a esse local, ou às vezes é uma empresa meta, e aí, nossa, não tem nada a ver com meta, eu gosto de gente, então tem que estar alinhado dos dois lados, tanto para a empresa, tanto para o colaborador, para o candidato, tem que ser um casamento realmente. A gente tem que se identificar naquela organização onde a gente vai trabalhar ou onde a gente está trabalhando. Outro ponto importante, o que você pode agregar a essa organização? Então, eu vi lá qual que é a vaga, né? Aí eu já estudei sobre a empresa, estudei sobre como ela funciona, o que eu posso, por quais motivos eu quero entrar nela, e agora o que eu posso agregar? Geralmente, no anúncio da vaga, vai estar escrito o que você vai fazer. Então, aí você vai elencar, tipo, eu fiz curso já que vai de encontro com o que tem que fazer nessa vaga. Eu tive uma experiência que é super parecida com essa. Eu sou uma pessoa super dinâmica, eu acho que vai dar certinho aqui por uma questão de, nossa, teve aquela vez que eu ajudei o meu gestor na hora de resolver um problema, e aí o cargo pede resolução de problema. Então, assim, vocês colocarem todos os pontos da vida profissional de vocês e das habilidades de vocês que vai de encontro com a vaga. Então, o que você pode agregar em relação àquela vaga? Eu falei para vocês estudarem sobre a empresa, né? Então, uma forma de você estar antenado e estar conectado à empresa é seguir elas em redes sociais. Então, eu vou entrar no meu LinkedIn e vou acessar as empresas que eu tenho interesse, vou ver o que elas postam, vou estudar sobre elas, e lá elas vão publicar as vagas. Então, assim, eu estou sempre em contato com essa empresa. Isso vai gerando uma identificação, e tudo aquilo que a gente conhece bem, a gente fala muito bem. Então, na hora de vocês irem para a entrevista e vocês tiverem que falar algo da empresa, vocês terão familiaridade com isso. Então, sigam sempre as empresas que vocês têm interesse, porque isso vai contribuir muito para vocês na hora até do processo seletivo. Eu toquei aqui na questão do LinkedIn, né? E aí eu já vou pegar o gancho para o marketing pessoal. Que é esse marketing pessoal, né? É a forma como eu me apresento, então eu tenho que cuidar tanto da minha fala, tanto da minha postura, tanto da minha vestimenta, tanto da minha higiene, enfim, o todo, como eu me porto frente a outra pessoa, vai ser então o meu marketing pessoal. Então, começando aqui, ponto 1. Gente, tenham boas referências. Como eu falei lá no comecinho, a gente colhe bons frutos dos lugares onde a gente passa e faz um bom trabalho, desempenha bem a nossa função, tem um bom relacionamento com as outras pessoas. E aí, por exemplo, estou participando de um processo seletivo,
e eu tenho um bom relacionamento com o meu gestor anterior. Aí eu vou falar com ele, olha, fulano, você pode dar referência em relação ao meu trabalho? Estou participando de um processo seletivo. Ele vai falar bem de você se vocês tiverem um bom relacionamento e se você realmente se doou para aquela função, né? E aí isso é muito importante para nós recrutadores, porque a gente entra em contato, sim, com outras empresas. Então, a gente tem que ter bons relacionamentos de forma geral, né? Indicações internas. É legal tanto para vocês, tanto para a gente. Por quê? Vocês conhecem a empresa, porque outra pessoa já trabalha lá e ela conta para vocês sobre como é a empresa. Lógico que a minha visão vai ser diferente do Vitor, vai ser diferente dos outros consultores, cada pessoa tem uma visão. Mas, de forma geral, quando a gente conhece alguém, a gente se identifica com essa pessoa, o que é legal para ela pode ser legal para a gente também. Então, rolou já uma identificação com você e com a empresa. E aí, essa pessoa, você vai chamar e falar, olha, então, eu vi que tem uma vaguinha aberta lá na sua empresa, você pode encaminhar o meu currículo? Essa pessoa vai encaminhar o seu currículo. E aí, o recrutador já conhece essa pessoa. Então, aí ela fala, nossa, que legal, fulano que trabalha aqui, super competente, super ajuda a gente, está indicando alguém. Deve ser uma pessoa boa. Vou chamar aqui para fazer uma entrevista comigo. Gente, indicação não quer dizer que não vai passar por processo seletivo, vai passar por processo seletivo normal. Mas tem essa questão de vir uma pessoa de confiança já, uma pessoa de casa, que é o nosso colaborador, falar que tem uma indicação. E quando a gente tem um ambiente saudável, uma empresa saudável, legal, essa indicação acaba sendo mais confiável. Então, indicações internas são legais, sim. Se vocês conhecerem pessoas que são das organizações que vocês têm interesse, fazer esse contato é legal. A sua preparação será analisada. Então, gente, tudo que eu falei até aqui, cada pontinho vai ser analisado, o recrutador vai olhar por cada um deles. Então, desde a sua elaboração do currículo, desde a forma como você enviou esse currículo, a vestimenta que você foi lá na empresa, a parte de higiene pessoal, se não estava descabelado, tudo isso vai ser analisado a todo momento. Então, assim, a sua preparação, você realmente se dedicar para aquele processo seletivo, o recrutador consegue ver que você realmente se preparou para aquilo. Cuidado com postagens. Eu falei aqui, né? Adiciona a empresa no LinkedIn, segue no Facebook, se tem página no Instagram, segue também. Mas aí a gente tem que tomar um cuidado também, né? Redes sociais a gente se expõe muito. Então, às vezes o recrutador entra lá, abre sua rede social e aí não tem uma postagem muito legal. Às vezes uma postagem extremista, discriminatória, enfim. Tomar muito cuidado com o que a gente posta, porque sim, pode ser analisado, sim, pode ser olhado. Então, tudo que vocês forem postar, pensa antes no impacto que aquilo vai ter em outras pessoas. Seguindo, né? Próxima questão é linguagem adequada. Eu não vou chegar no recrutador e falar, e aí, cara, como você tá? Passou bem o final de semana? Eu estou conhecendo a pessoa naquele momento. Como que eu vou chegar falando com essa linguagem tão informal? Ou se não, eu mando no e-mail, né? Eu gostaria também TBM, né? Faço abreviações. É um momento formal, lógico, que a entrevista acaba sendo mais descontraída, você vai conversar com a pessoa, mas você precisa se atentar a ter uma linguagem adequada para aquilo. Então, a formalidade, não estou falando para falar com vai-me ser, essas palavras assim lá da época da Zagaia, mas sim uma linguagem adequada para o momento. Vou falar de forma correta, não vou usar gírias de forma nenhuma, usar palavrão. Então, assim, eu vou me atentar à forma como eu estou me comunicando com o recrutador. Até porque eu estou sendo analisado até nesse ponto. Não vou falar como eu falo com os meus amigos na hora de uma entrevista, né? Outra questão muito importante. A gente tem que estar seguro, sim, num processo seletivo. A gente percebe a hora que o candidato está ansioso, né? Super comum a gente estar ansioso. Só uma questão é que não pode ter um entrave, né?
mas a gente tem que demonstrar segurança naquilo que eu estou falando. Então, ou seja, se eu estudei o processo seletivo, se eu sei o porquê eu quero aquela vaga, se eu sei qual foi a minha trajetória profissional, eu sei quais são as minhas metas, eu vou me sentir muito mais seguro para participar daquele processo seletivo. Mas segurança é diferente de prepotência. A gente tem que tomar muito cuidado, tipo, eu fazia isso, eu era muito bom, eu que sou, eu faço tudo. Enfim, quando a gente vai contar uma experiência e só eu fiz. A gente tem uma equipe, a gente faz trabalho em equipe, a gente faz trabalhos a várias mãos e o resultado é sempre de todo mundo, né? Então a gente tem que tomar cuidado na hora de falar, sendo seguro, mas sendo humilde. A gente não pode falar de forma como eu sou o bom mesmo e é isso aí. A gente está sendo prepotente. Então a gente tem que tomar cuidado com essas falas. Temos que demonstrar segurança sim, saber do nosso potencial sim, mas a gente tem que ser educado e saber como levar essa conversa. Então, segurança é bem diferente de prepotência, mas é uma linha tênue para vocês tomarem cuidado na hora também de falar com o recrutador, tá bom? Próximo ponto, né? Primeiro contato. O recrutador entrou em contato comigo e agora? O que eu vou fazer? Meu Deus do céu, eu saí correndo pela casa. Ponto 1. Óbvio, seja educado com esse recrutador. Ele está entrando em contato com você, provavelmente por conta da vaga. Saiba que é por conta disso. Óbvio, né, gente? Aparece lá a ligação, a gente não vai saber de quem é, discador desconhecido, enfim. Ou se não, o WhatsApp, não dá para saber de quem é. A gente vai perguntar, né? Oi, fulano, você é da onde? Já tive casos de falar, tipo assim, eu sou da Movedu e eu recebi seu currículo. Recebeu meu currículo da onde? Gente, pelo amor de Deus, como assim da onde? Você me encaminhou pelo e-mail. Poxa, a gente tem que tomar esses cuidados, né? Aí eu vou pensar, nossa, a pessoa nem me enviou o currículo, não tá nem aí, né? Às vezes alguém pegou o currículo dela e me encaminhou. Mas não, tava lá o nome dela, o currículo dela anexado e mandando pra vaga e assim, como se nada tivesse acontecido, não sabia nem como o currículo tinha chegado até mim. Então deve ter sido no meio daqueles malotes que as pessoas mandam um monte de gente no destinatário e aí mandou pro nosso e-mail lá. Então a gente tem que tomar esse cuidado. Bom, demonstre seu interesse, então fala com a pessoa, tipo, nossa, que legal, tava guardando seu contato, encaminhei o currículo sim, vi a vaga pelo LinkedIn, vi a vaga pelo Facebook, ou não, nossa, um amigo meu que trabalha aí me falou que estava em aberto e eu decidi mandar o currículo. Então, assim, demonstre esse interesse de forma leve. Cuidado com a linguagem. Às vezes a gente manda no WhatsApp, a gente está tão acostumado a falar pelo WhatsApp com os nossos amigos, nossos familiares, com pessoas próximas, e aí a gente usa gíria, manda sticker, manda emoji, e aí a gente está falando com uma pessoa que a gente não conhece ainda, a gente não sabe qual é a postura dela, como que ela vai levar isso. Então a gente tem que tomar cuidado com como a gente vai responder, né, esse recrutador. Não demore para retornar, gente. Eu mandei uma mensagem uma vez, e aí no mês seguinte eu recebi, oi, eu estou disponível. Eu fiquei pensando, gente, quem é essa pessoa? Aí eu respondi, né, lógico, falei, oi, pois não, né, sua amiga, setor de gestão da Movedu, em que posso ajudá-la? Não, você entrou em contato comigo no mês passado porque tinha uma vaguinha aberta, eu gostaria de participar do processo seletivo. Um mês depois, a vaga provavelmente já estava fechada, enfim, a gente já teria tocado todo o barco, né? Então, não demore para retornar, isso vai demonstrar desinteresse, então tome esse cuidado, gente. Sua primeira pergunta não deve, em hipótese alguma, ser oi, eu sou fulano sim, então, qual o salário da vaga? Gente, isso mostra que você está olhando só para a parte financeira e não pelo propósito da vaga em si. Tipo, não é que eu me reconheça com isso, eu só quero saber do salário. Eu não me interesso pelos outros pontos. Então, é muito importante que a gente tome esse cuidado de não perguntar já de imediato qual que é o salário da vaga, tá? Até ter um pouco de tato com isso. Se tiver dúvida sobre a função, isso sim pode perguntar. Às vezes no anúncio tá genérico, tipo, tá lá colocado coisas simples que você vai fazer da função. Você pode perguntar pro recrutador, você poderia me falar um pouquinho mais sobre o que é a vaga?
ele vai te mandar um texto um pouco mais completo, ou às vezes um áudio, ou te explicar pela ligação. Isso vai te fazer sanar algumas dúvidas do tipo, eu me encaixo nessa vaga, ou não me reconheço tanto nessa vaga, acho que não daria certo para mim. Então, é legal vocês tirarem essa dúvida nesse primeiro contato. Chegando no dia da entrevista, aí dá aquela ansiedade, né? Aquela monte de borboletinha na barriga começa a voar, e aí a gente tem que se preparar para poder chegar e dar tudo certo. A gente já fez todos os tópicos de elencar o que a gente precisava estudar até aqui, né? Então, aí agora que a gente já vê qual que é a distância que eu tenho que percorrer da minha casa até a empresa. Então, eu vou jogar do Google Maps, preciso de ônibus, vou ver quais são as linhas de ônibus e que horas que ela passa. Eu vou me preparar realmente quanto a esse ponto. Eu vou olhar e ver antes do horário, bem antes do horário. E aí, gente, eu vendo isso, estou vendo onde é a empresa, sei quanto tempo leva para chegar lá, vou sair um tempo bem antes para chegar lá no horário, não ter problemas. Eu levo, igual eu falei, eu levo 15 minutos para ir da minha casa até a Movedu. Vou participar de uma entrevista lá, eu vou sair pelo menos uma meia hora antes, porque às vezes daqui até lá tem um trânsito no meio do caminho. E aí pode ser que eu chegue atrasada. Mas e aí se eu for chegar atrasada? Sempre que tiver a possibilidade de vocês chegarem atrasados, avise o recrutador. Isso demonstra educação de vocês para com a pessoa que vocês combinou. Porque assim, o recrutador ele marca um horário com vocês, ele não agenda mais nada naquele momento, realmente para poder te atender com tranquilidade, ter aquele tempo realmente para vocês se conhecerem. E aí você atrasa, não avisa o recrutador, ou às vezes nem aparece, às vezes tem um imprevisto também, não avisa nada. E aí a sua imagem profissional acaba ficando manchada, né? Então, vai se atrasar, avisa o motivo pelo qual você vai se atrasar. Não vai poder comparecer, avisa também e fala o motivo pelo qual você não vai poder comparecer. Assim você cria um bom relacionamento com esse recrutador e caso tenha futuras oportunidades, ele lembra de você, né? Ele pensa em você novamente. Estude os pontos que foram anotados nos passo a passo anteriores. A gente colocou sobre o que é a empresa, o que ela faz, quais são as metas quais são as metas, minhas metas, né, para entrar naquela empresa, o que eu tenho a acrescentar para aquele cargo, qual é a cultura dali, o que eu me identifico, enfim. Eu já anotei todos esses pontos. Então, no dia da entrevista, eu vou lá, vou bater o olho, vou ver o que eu coloquei, né, como pontos importantes da empresa. E aí, sim, eu vou para a entrevista. Então, é importante a gente ter anotado tudo isso, porque a gente consegue recorrer a esse material e dar uma revisada antes do processo seletivo. Outro ponto importante, esteja sempre atualizado. Por quê, né? Assista jornal, leia notícias. Isso é importante para a gente quanto linguagem também, isso ajuda a gente a ter uma linguagem mais culta, mais assertiva, mais correta, mas também ele auxilia na hora da gente ir para um processo de seleção. Porque às vezes você chega lá e a conversa inicial vai ser sobre algum acontecimento que está em atualidade. E aí você vira para a pessoa e fala assim, não vi não. E aí é um acontecimento que todo mundo está sabendo. Poxa, você não se atualiza, você não estuda, não assiste um jornal, não lê uma notícia, isso mostra um pouco de desinteresse. Então, é importante a gente estar sempre lendo e assistindo o jornal para se manter informado mesmo sobre como está o andamento do mundo, do mercado, enfim, do todo. Como eu falei, né, o marketing pessoal ele vai ser sempre analisado, gente. Então, toda a sua preparação frente ao processo, a hora que você chegar lá para a entrevista, a entrevistadora, a recrutadora, o recrutador, ele vai perceber. Por exemplo, é importante a vestimenta, meninas, não vão de decote, não vão de sainha curta, não estou falando sobre vestimentas, nossa, eu tenho que me vestir de maneira cara, não, eu vou colocar roupas, mas formais, mais recatadas, mais corretas para aquela ocasião.
Meninos, não me apareça com blusa de futebol, por favor. É um momento formal. Não vai de chinelo e bermuda. Coloca pelo menos uma calça e qualquer tênis. Enfim, esses pequenos cuidados de vestimenta vai ser olhado, porque às vezes a pessoa chega lá de chinelo e bermuda e fala assim, e aí, cara, tudo bem? O recrutador vai falar, putz, nem se preparou para vir para a entrevista, né? Outro ponto importante é a nossa higiene pessoal, então isso é bom até para a gente despertar, tá, gente? Eu, pelo menos, tenho uma dificuldade imensa de acordar de manhã. E então eu acordo, tomo meu banho, me preparo, e aí sim, eu acho que até meu cérebro entende que eu tô pronta para o meu dia. Então, a gente tomar esses cuidados até para a gente ir já com gás, né? Outro ponto vai ser sobre a preparação que a gente já fez, sobre estudar sobre a empresa e saber a que cargo você está indo participar do processo seletivo, né? Então, tudo isso é um combo que vai ser analisado lá no momento, que a gente pode se precaver antes e chegar para o processo seletivo de forma mais segura, porque a gente já vai ter tomado todas as precauções anteriores. Além disso, o frio na barriga é completamente normal, gente. As pessoas sentem sim, ficam ansiosas, mas fazer algo que te deixa relaxado antes da entrevista é algo positivo, é algo que vai te fazer ficar mais calmo. Então, nossa, eu amo escutar música. Eu tô no trajeto, eu vou escutando músicas que me agradam, que me deixam mais tranquilo. Eu adoro passar tempo com a minha família. Eu vou almoçar com a minha família antes de ir para essa entrevista, vou conversar com eles, ver o que eles acham. Adoro jogar um jogo, vou jogar um jogo que relaxe, por favor, gente. Gosto de ler, eu vou ler enquanto estou esperando ali na recepção, vou ler um artigo, uma matéria que eu goste, que me deixa, que faz a gente não ficar focado só na nossa ansiedade, né? Então, fazer coisas que nos deixam mais tranquilo é algo importante. Então, antes da entrevista, façam coisas que vocês gostam, que vocês sabem que acalmam vocês. Ai, Miriam, mas e se a entrevista for online? Gente, da mesma forma com o faça coisas para te deixar relaxado antes, se encaixa aqui. O seu marketing pessoal se encaixa aqui. Até porque, assim, vocês estão me vendo aqui, né? Eu estou em casa, da mesma forma seria uma entrevista se fosse por videochamada. Eu me arrumei, me preparei, estou sentadinha numa parede branca, sem interferências do ambiente, para aí sim poder fazer a entrevista. Então, meu marketing pessoal vai contar também na entrevista online. Então, aí alguns pontos que são importantes. Faça testes antes do horário. Minha internet está ok, meu microfone está ok, meu som está ok, meu vídeo está ok. Então, eu vou me certificar se todos esses pontos estão certos. Não, tá certo, ótimo, então beleza. Agora a gente ir para o próximo passo. Não, Miriam, não tá pegando, meu Deus, o que eu faço? Minha internet não tá pegando. Vou ligar para um primo meu que mora perto, vou ligar para o meu vizinho, vou ver como que tá a dele, pedir um pouquinho do Wi-Fi emprestado. E aí eu dou um jeito de fazer com outra Wi-Fi, né? Microfone, som, mesma coisa. Não tá funcionando, é bom a gente saber isso com antecedência. Miriam, não tive como arrumar de jeito nenhum. Não tenho parente nenhum que mora perto, não consigo. A gente vai estar numa lan house e faz a entrevista. Mas se certifiquei, então, antes para vocês poderem ter ação quanto a isso, né? Ter algo que possa sanar esses problemas. Ir na casa de parentes, amigos, vizinhos, ou acabar indo numa lan house mesmo. Adicione o entrevistador previamente, manda uma mensagem para ele, um oi, porque aí vocês já têm contato, porque para adicionar em cima da hora, às vezes não acha, e aí atrasa a entrevista, e isso acaba sendo um ponto negativo. Esteja online 10 minutos antes, isso demonstra que você estava aguardando para fazer a entrevista, isso leva um tempo para você se preparar também, do tipo, posicionei minha câmera, coloquei meu fone, estou escutando bem, o ambiente está legal, faço testagem de tudo de novo.
E aí sim o recrutador vai entrar depois de um tempo e vocês começam a entrevista com você já tudo organizadinho. Um ponto muito importante, imagino que a maioria não more sozinho, né? Caso você more, então, com outras pessoas, pai, mãe, filhos, esposa, alinhe com as pessoas que você vai passar por um processo seletivo. Olha, hoje, às 10 horas da manhã, eu vou ter uma entrevista com a empresa tal e vai ser por videochamada. Eu vou fazer lá no quarto, mas, por favor, se ninguém puder ir lá, ninguém puder interferir, é muito importante. Vocês sabem que eu estou buscando esse cargo já há algum tempo. E aí, pede então para ajudar. Caso não tenha como, eu não consigo ficar quietinho em casa. Busca um lugar diferente para fazer. Como eu falei, a Lan House é uma opção, ou eu posso ir numa biblioteca da cidade, ou um café que tenha, ou às vezes na casa do meu amigo é mais tranquilo, eu vou na casa do meu amigo. Se certifique que o local é um ambiente onde ele não vai te causar dispersões, onde você vai conseguir se concentrar e conseguir realizar aquela entrevista da melhor maneira. Bom, gente, de forma geral, o conteúdo que eu tinha para trazer para vocês era esse. Eu fiquei muito feliz com o convite do pessoal da Microlins para trazer esse conteúdo que é tão relevante, né, para quem está buscando uma nova vaga, quem está buscando se inserir no mercado de trabalho ou, enfim, mudar de profissão, de vaga em si. E eu espero ter acrescentado um pouquinho para vocês, espero que esses tópicos tenham ajudado vocês e me coloco à disposição caso tenha alguma dúvida. Oi, Miriam, temos sim, temos perguntas. Tivemos bastante interação no chat, muitos elogios, parabéns. Depois eu vou agradecer no final. O pessoal gostou bastante do conteúdo. Tivemos bastante perguntas, então eu vou te passar todas aqui para a gente não ficar sem responder nenhuma. Então, se a gente puder ser breve e objetivo nas respostas, assim a gente também não passa tanto do horário, mas acho importante a gente responder todos, tá? Combinado. Vamos lá, o Cauê de Potirendaba, ele enviou 2 perguntas, então vou fazer a primeira para você. Mais uma questão técnica. Na questão do currículo, quando ele coloca lá na data de nascimento, né? Ele até deu o exemplo, 28/3/2003. É interessante colocar entre parênteses já a idade, exemplo, 17 anos, exatamente para facilitar, para não precisar fazer cálculo e ser rápido para identificar a idade dele? Sim, é legal porque você está pensando no recrutador, né? Já facilita ele na hora de olhar um currículo. Se estima que em 3 minutos a gente analisa um currículo. Então, legal, é interessante essa ideia. Show de bola. Mais uma pergunta do Cauê. Seria interessante colocar o currículo em envelope lacrado e deixar redirecionado a pessoa que contrata numa empresa? Isso mostrando que você pesquisou, encontrou o nome e se interessou? Não tem necessidade de você colocar num envelope lacrado ou colocar, por exemplo, uma capa de currículo. Você pode deixar o currículo lá e falar para a própria recepcionista, secretária, olha, eu gostaria de deixar aos cuidados da Miriam, em vez de deixar ao RH, Miriam, meu nome. E aí eu vou falar, poxa, a pessoa deixou endereçado a mim e não o RH, então provavelmente ela pesquisou sobre mim, sabia sobre mim. Tivemos até um caso de um candidato que foi à empresa e procurou por mim, não pelo RH, e ele contou que tinha me achado por meio do LinkedIn e viu que eu era a pessoa que fazia recrutamento e seleção da Movedu. Show de bola, muito obrigado pela resposta. Vamos lá, vou seguindo aqui. É válido colocar, essa pessoa não se identificou, é válido enviar um currículo interativo por e-mail ou WhatsApp com os dados de redes sociais e vídeos de apresentação? Sim, é muito legal. Isso está super em alta hoje, fazer um vídeo currículo. Então, assim, vocês mostram um pouquinho sobre a dinâmica de vocês, a postura que vocês têm. A gente conhece também um pouquinho do rostinho de vocês e isso acaba sendo legal, sim. Então, se não se sentirem acanhado com a câmera, é uma ideia legal mandar isso para o recrutador. Mas se atentem, pois algumas empresas são mais tradicionais e pode ter um certo entrave com isso.
Hoje, algumas empresas já pedem para vocês encaminharem. Então, o mais ideal seria verificar o que está sendo pedido no anúncio da vaga. Beleza, obrigado. Pretensão salarial é importante colocar no currículo? Não, a pretensão você só vai colocar caso a vaga solicite também. Não tem necessidade de você colocar, não é um critério obrigatório. Você pode sim colocar, não é nada do tipo, meu Deus, proibido, mas o ideal é que você mande caso a vaga solicite. E aí é importante que vocês façam a pesquisa que eu falei aqui no decorrer da live. Show de bola. Essa pergunta eu achei bem interessante, Miriam. E quando enviamos o currículo por agência, o que devemos nos atentar? Visto que não tem o nome da empresa, o ramo que ela atua, acho que ela quer dizer no geral, assim, né? Já que ela não sabe exatamente qual que é a empresa, ela só tem os dados da vaga, existe alguma forma de moldar isso diferente? É importante, como eu falei, vocês vão montar o currículo de acordo com a vaga. A preparação de vocês que muda de acordo com a empresa. Então, vocês sabendo a qual vaga vocês vão estar concorrendo, a qual vaga vocês vão participar do processo seletivo, vocês conseguem montar de acordo com as experiências que vocês tiveram, com os cursos que vocês fizeram, com os conhecimentos que você tem. Então, é importante sempre montar de acordo com a vaga o seu currículo. Legal, mais uma pergunta. Essa daqui quem fez foi a Beatriz. A dúvida se é necessário colocar o endereço no currículo, porque muitas vezes ela percebeu que isso atrapalhou na hora de selecionar, por conta da empresa preferir pessoas que morem na mesma cidade, não de outra. Então, ela disse que particularmente ela prefere não colocar o endereço e na hora da entrevista ela acaba comunicando. O que você diz sobre isso, Miriam? É exatamente isso. A gente analisa a distância que você vai percorrer para o trabalho. Porque, gente, a gente ficar preso no trânsito, às vezes enfrentar uma longa jornada para chegar no trabalho, nossa qualidade de vida não é a mesma. Então, isso é analisado na hora do recrutador fazer a triagem do currículo. É importante colocar, porque a gente consegue verificar qual é a distância que esse candidato vai percorrer. Se você sente que teve dificuldade quanto a isso e não quer colocar, não acredito que isso vá te desclassificar do processo seletivo. Então, se você analisou isso, que em questão a colocar a distância, no seu caso, não está sendo legal, e aí sim, na entrevista você informar, porque como eu falei, não omitam informação e nem mintam em processo de seleção. Na entrevista, então, você fala que mora em cidade vizinha, mas que não tem dificuldade nenhuma quanto a ir até a empresa. Também o que vocês podem colocar é o que eu falei, não colocar texto apelativo no corpo do e-mail. Mas, por exemplo, vocês podem colocar que vocês têm disponibilidade de ir de ir de uma cidade a outra, às vezes bairros longe de São Paulo, que não tem problema isso para vocês. Então, isso é uma informação pertinente para ser colocada no corpo do e-mail. Ok. Próxima pergunta. Essa daqui é bem legal. e até remete até a sua posição também lá dentro da Movedu, Miriam. Como contornar a situação se o entrevistador não for preparado para aquilo? Exemplo, é um funcionário que não é formado ou não tem curso na área de RH e gestão de pessoas. Bem interessante essa pergunta. Sim. E acaba sendo engraçado porque a gente percebe, né? É muito visível a hora que o recrutador não está preparado, ou se não, a primeira entrevista dele, e aí ele está super ansioso com aquilo. O importante é você. Concentre em você. Dá o seu melhor, falar os pontos positivos que você analisou. Às vezes ele não perguntou alguma coisa, mas você acha pertinente falar, eu gostaria de fazer mais uma colocação. Então, assim, sua postura nessa questão que vai ser um diferencial. Então, o recrutador não me perguntou por que eu me identifiquei com a empresa. Eu falo, então, eu estava pesquisando sobre a empresa e eu vi tal dado e, nossa, eu me identifiquei muito com isso, achei muito legal, acho que vai de encontro com tal valor que eu tenho. Então, assim, vai muito da postura do entrevistado, né, de conseguir levar isso e se destacar nesse momento. Falar, tipo,
independente do recrutador, eu fiz uma boa entrevista. Mas o que se espera é que o recrutador faça direitinho também, tá? Vamos lá. Eu vou fazer mais as 3 últimas aqui, tá? Tudo bem. Primeiro, quais os melhores meios para encontrar vagas? Talvez ele esteja se referindo ao Juan, que fez essa pergunta, se referindo, de repente, anúncios de jornal, digitalmente, como que são os melhores meios aí? Grupos de Facebook, geralmente tem grupos da própria cidade que vocês conseguem acessar e ver quais são as vagas que estão sendo anunciadas na cidade de vocês. No próprio LinkedIn, vocês conseguem acessar a vaga. Então, se vocês não têm ainda um perfil do LinkedIn, faça esse perfil e estejam em contato com as empresas que vocês têm interesse. Tem alguns sites que anunciam vagas também. Então, assim, o meio digital, ele é muito positivo para a gente encontrar vagas. Até o próprio jornal já está anunciando também digitalmente. Legal. Essa daqui também é bem legal, Miriam. Acho que vai todas as suas dicas que você falou aí, encaixa nessa pergunta. O que eu posso fazer para impressionar o empregador para conseguir a vaga? Gente, se preparar, realmente, estudem sobre a empresa, porque quando a gente chega e tem um candidato bem preparado, que sabe o porquê que ele quer estar ali, que se identifica com aquela empresa, com aquele cargo, e a gente vê, eu brinco sempre que eu vou dar um feedback para um gestor sobre algum candidato, eu tenho que sentir um brilho no olho. Eu tenho que ver motivação na pessoa, e a motivação não é a empresa que vai dar, tá? É muito nossa mesmo. A forma como a gente fala daquela determinada oportunidade é um diferencial. Então, se eu consigo pegar no candidato o brilho no olho quando ele fala que está interessado naquilo, que se identificou com aquilo. Então, essa preparação da gente entender o motivo que a gente quer aquela vaga, quer aquela empresa, na hora que a gente vai falar, a gente mostra um entusiasmo e um brilho no olho, que é o que eu falo para os gestores na hora que eu vou dar um feedback de algum candidato. Muito bom. Eu tinha falado que eram as 2 últimas, mas eu prefiro estender mais um pouquinho e fechar com as 4 que tem aqui, tá? Tudo bem. Vamos aproveitar que tem bastante pergunta, o pessoal está gostando, está tirando muitas dúvidas deles aí. Na verdade, são 3, perdão. Vamos lá. Se eu acabei de começar um curso, por exemplo, informática, eu posso colocar no currículo que eu estou cursando informática, mesmo eu tendo acabado de começar? Pode sim. Só que é importante, como eu falei, no processo seletivo, ser o mais sincero, né? Então, eu vou, conforme o recrutador perguntar para mim sobre aquele curso, eu falo, então, eu iniciei o tal curso na Microlins, e aí ele tem tais assuntos que vão ser tratados durante o módulo. Mas eu estou super gostando do curso, e aí é isso. Então, deixar isso claro para o recrutador na hora da entrevista que você está cursando o curso de informática. Ok. Só para a gente reforçar, Miriam, na pretensão salarial a gente pode colocar a combinar? Pode, gente. Se não tiver solicitado pela empresa, tá? Vocês podem também colocar um valor e a combinar, aberto à negociação, isso pode ser colocado, mas sempre que solicitado uma pretensão salarial, vocês precisam colocar um valor, tá? Maravilha, ficou claríssimo. Para fechar, deixei essa por último mesmo. Você disse no começo que fez curso na Microlins. Qual você fez? Foi essa a pergunta. Ai, meu Deus. Eu fiz inglês, fiz até o Anambook 6 e faz 2 anos. Não, faz 2 anos que eu tô formada. Meu Deus. Não, faz 2 anos, tá certo. Faz 2 anos que eu fiz na Microlins de Rio Preto mesmo. Fiz também analista de RH VIP. Boa. Sou aluna Microlins e alguns cursos aí. Beleza, Miriam. Foram essas as perguntas. Queria passar a palavra para você se despedir. Depois eu faço meus agradecimentos aqui também. Ok. Gente, muito obrigada por me receberem aí na casa de vocês. Fico muito feliz em poder contribuir com cada um, né? Trazer um pouquinho desse conhecimento. Eu sei o quanto a gente fica ansioso frente a um processo seletivo
e ainda mais sendo um sonho nosso, né? Tipo, é para a vaga que eu tanto espero, é para a empresa que eu tanto quis. Então, espero que esses pontos ajudem vocês. Sei que vai ajudar sim, é só uma questão da gente se preparar e chegar lá com o nosso brilho no olho, com a nossa vontade e a gente se apresentar da melhor maneira possível. Desejo muita sorte, muito sucesso a todos vocês e, enfim, uma excelente jornada e muito sucesso profissional. Muito obrigado, Miriam. Vou colocar o meu vídeo aí também para o pessoal me ver, para me despedir. Olá, pessoal. Acho que tá. Vou me ajeitar aqui, aí ficou melhor. Pessoal, queria agradecer, Miriam, primeiro, agradecer a você pela presença aqui, pela palestra, foi muito esclarecedora, tirou muitas dúvidas mesmo. Queria agradecer também a todos que participaram aí, com os questionamentos, com os elogios. Foi muito legal passar esse tempo aqui com vocês. A você que já é aluno da Microlins, consulte a sua escola com a programação das próximas palestras do PDP. E a você que não é aluno da Microlins ainda e que esteve aqui conosco, seja sempre bem-vindo. E se você tiver interesse em saber mais sobre o PDP, sobre a Microlins, sobre algum curso que você tem interesse, procure a escola aí mais próxima de você, da sua cidade, tá ok? Obrigadão a todos. Bom final de semana. Tchau, tchau, pessoal.